Olá a todos, o meu nome é Cristina Gomes e estou aqui hoje para responder a mais uma questão que me foi colocada. Neste caso pela Manuela PB, é assim que ela se identificou no Facebook. Mas antes disso, mais uma vez queria-vos pedir para, caso ainda não o tenham feito, para subscreverem o canal e depois no final deste vídeo deixarem o vosso gosto e o vosso comentário positivo para ajudarmos a crescer este canal. Então, a questão que a Manuela PB coloca é: como ultrapassar e aceitar acontecimentos difíceis que acontecem na nossa vida. Situações difíceis que acontecem na nossa vida. Então, curioso porque mesmo na forma como a Manuela colocou a questão, é como se ela já a tivesse subdividido. Ela fala em ultrapassar e aceitar. Talvez não seja bem a mesma coisa, penso eu. Esta questão de como gerirmos as situações que acontecem na nossa vida, as situações difíceis que acontecem na nossa vida. Já numa série de vídeos eu falei sobre isto, sobre a importância de nos lembrarmos de que a vida não é cor-de-rosa e de que naturalmente vamos ter desafios que irão surgir na nossa vida. E aqui, mais importante do que o que estamos a viver em si, é sim, a meu ver, a forma como nós lidamos com determinadas situações. O que é que eu poderia aqui dizer à Manuela? Antes de mais, eu gostaria de deixar esta chega e este pensamento de que nada do que acontece na nossa vida acontece por acaso. Eu sei que isto pode parecer clichê, porque é algo que nós ouvimos imenso nos tempos que correm, mas para mim não deixa de ser totalmente verdadeiro. Esta ideia de que se algo está a acontecer na minha vida, não é por acaso, eu não estou a ser uma vítima das circunstâncias. Para mim, só esta perspectiva de não nos vermos como vítimas da circunstância, de assumirmos aqui o nosso poder, de perceber que, ainda que não consigamos controlar o facto de aquilo ter ou não surgido na nossa vida, podemos sim, eu nem gosto tanto de utilizar aqui a palavra controlar, mas sim, podemos escolher a forma como nós vamos lidar com isso. Só isto pode ser bastante empoderador e só isto pode nos ajudar imenso a ultrapassar e a aceitar melhor aquilo que estiver presente. Esta questão da aceitação para mim é fulcral. A partir do momento em que eu aceito, eu já não estou a resistir ao processo. Por isso, ponto número 1, porque é que eu estou a resistir ao processo? Se eu estou com uma determinada dificuldade da minha vida, é importante eu encontrar um momento para parar, idealmente sozinha. É muito bom termos amigos e termos amigas com quem falar, mas de facto só quem está nas situações é que sabe o que é que implica estar nelas. E para além de ser fantástico termos estas outras perspectivas, eu sinto que às vezes o mais importante é encontrarmos estes espaços de isolamento e irmos em direção àquilo que são realmente as nossas respostas internas, para aquilo e para aquela questão, para aquele desafio que estamos a viver. Por isso, número 1, perguntar-me porque é que eu estou a ter resistências ou dificuldade em lidar com aquilo. Ao mesmo tempo posso perguntar-me, ok, porque é que isto surgiu na minha vida? Porque é que eu estou a viver o que eu estou a viver? Ou o que é suposto eu fazer com isto? Como é que eu posso transformar aqui o porquê num para quê? Transformar a situação que eu estou a vivenciar em algo que pode ser útil e pode ser benéfico para o meu crescimento pessoal. Se realmente eu não consigo a resposta para essa pergunta, está tudo bem. Também não precisamos de ter esta presunção de que vamos ter sempre todas as respostas. Mas, mesmo que eu não saiba porque é que eu estou a viver uma determinada coisa num determinado momento, e eu pelo menos tenho esta percepção, às vezes realmente é muito difícil, quando nós estamos a viver a situação, sabermos porque é que estamos a viver aquilo. Ou para que é que estamos a viver aquilo. Mas pelo menos perguntarmos porque é que está a ser tão difícil lidar com aquilo. E quando lidamos com a resistência, já estamos a lidar muitas vezes com os tais pontos frágeis, os tais pontos sensíveis, as tais debilidades nossas, que, por exemplo, podem estar a necessitar de ser trabalhadas. Então, se eu estou a ter dificuldade em gerir, por exemplo, uma situação de mudança ao nível profissional, ou uma mudança, por exemplo, numa relação de amizade, eu posso perguntar-me porque é que eu estou a ter tanta dificuldade em lidar com aquilo. Que pontos meus é que aquela situação está a mexer? Ou que feridas, que dores é que aquilo está a ativar, que fazem com que eu esteja a ter tanta dificuldade de me deixar ir no processo da vida? Porque, para mim, isto é cada vez mais claro. Quanto mais nós resistimos aos processos, quanto mais nós resistimos às situações, mais nós sofremos. Ou maior há um potencial de sofrimento. Quanto menos nós resistimos, quanto mais nós nos entregamos neste fluxo,
mais fácil é nós vivermos a situação de uma forma mais expansiva, mais elevada, encontrarmos mesmo todo o seu potencial de crescimento pessoal numa determinada situação. Então, como é que eu posso deixar-me ir? Se eu não tivesse nada a perder numa determinada situação, como é que eu estaria a lidar com ela? Será que eu ia estar a trazer tanta resistência? E isto pode ajudar-nos, de facto, a aceitar melhor, seja lá o que for que esteja a acontecer na nossa vida. Se olharmos para a situação como um potencial instrumento para crescermos, como algo que está a acontecer também como uma consequência natural de algo que tem vindo a acontecer na nossa vida, mesmo que isso não seja necessariamente consciente, mas com certeza não estamos a ser uma vítima da circunstância, não estamos a ser uma vítima da situação. Se estamos no pensamento da vítima, é importante sairmos dessa cadeira. É importante olharmos e dizermos, ok, se eu não me sentir uma vítima, se eu não achar que esta situação está errada ou que esta pessoa está errada, como é que isto mudaria a minha perspectiva sobre isto? Ok? Então, sair desta posição de vítima, sair desta posição de resistência, abrir-nos para perceber que há uma mensagem maior, é quase como se a vida estivesse sempre a tentar potenciar-nos determinadas aprendizagens através de cada situação e de cada pessoa que ela nos traz para a nossa vida. Se nós nos abrirmos a este conhecimento maior, será que isto muda a dificuldade que estamos a viver? É uma questão, eu não estou dizendo necessariamente que vai mudar. Aqui no caso foi a Manuela que colocou a questão. Eu não sei se no caso da Manuela há alguma situação em específico, se houver ela pode depois, se assim o sentir ou em privado, especificar melhor, até para que eu possa depois fazer um vídeo que vá mais ao encontro disso, mas eu penso que a Manuela estaria a falar aqui a um nível mais generalizado. Por isso, tudo isto nos poderá ajudar neste processo de aceitação. Ultrapassar aqui implica que há algo que pode ser feito, por exemplo, em relação a determinada situação, ou simplesmente pode ser um ultrapassar no sentido de libertarmos e de não continuarmos aprisionados àquela vivência ou sofrimento que ela nos está a trazer. Eu sinto cada vez mais que é extremamente importante nós encontrarmos espaços de silêncio, espaços para estarmos sozinhos com as nossas emoções e com os nossos pensamentos, para entrarmos mais e mais em contato com este nosso universo interior. É como se vivêssemos cada vez mais numa sociedade que está sempre a puxar-nos para fora, com um excesso de estimulação, redes sociais, telemóveis, enfim, é como se estivéssemos sempre a ser solicitados a prestar atenção a algo ou a alguém e isto nos desviasse muitas vezes daquilo que para mim é o essencial, que é aquilo que está a acontecer cá dentro. Então, se nos treinarmos para ser mais observadores do que se passa cá dentro, mais silenciosos também nos nossos processos, a encontrarmos estes lugares de conforto cá dentro, para não andarmos sempre a fugir ou nesta recusa em lidar com determinadas emoções, porque isto é das coisas que eu mais vejo em consulta. Muitas vezes a parte difícil não é o que está a acontecer, mas sim a nossa dificuldade em gerirmos as emoções que todo aquele processo está a ativar. As emoções, elas cumprem um papel, elas têm uma função, mas nós também não temos que nos apegar necessariamente àquilo que estamos a sentir como se fosse uma coisa definitiva. Mesmo perante o desafio mais difícil das nossas vidas, nós podemos ter momentos em que estamos a sentir uma emoção muito forte de tristeza, por exemplo, ou de frustração, ou de revolta, e num outro momento estarmos felizes e contentes enquanto tomamos, por exemplo, café com um amigo ou com uma amiga. E porquê que será que na nossa cabeça tantas vezes nós temos esta visão estática daquilo que são as emoções como se fosse uma caixinha? Então, se eu estou a viver um processo de doença, por exemplo, eu tenho que estar sempre deprimida. Será que tenho? Se eu estou a passar por uma situação de divórcio, eu tenho que estar frustrada e revoltada com a pessoa com a qual vivi a minha relação. Será que tenho? Se eu estou a acompanhar um familiar que está doente, eu estou exausta o tempo todo, mas será que é mesmo assim? Eu sinto que seria tão importante que nos habituássemos a pôr em causa até mesmo aquilo que sentimos. Observarmos, entregarmos ao processo, mas soltarmos. Não nos apegarmos demasiado também àquela forma. Não nos apegarmos àquilo que é um estado, porque as emoções são muitas vezes... Falamos de estados emocionais. Nós podemos estar a sentir uma determinada coisa num determinado momento. E isto não tem que ser estático. Então nós entregarmos neste fluxo. É quase como se estivéssemos num barco e estivéssemos sem remos num determinado momento e nos estivéssemos a deixar ir. Porquê que será que é tão difícil para nós deixarmos-nos ir também na corrente da vida? Porquê que será que temos tanta necessidade de controlar, de saber o que vai acontecer amanhã?
Porque uma coisa que eu noto também muito é que muitas vezes aquilo que nos faz sofrer não é tanto aquilo que nós estamos a viver numa determinada situação, mas a nossa preocupação com o que virá depois. Então aqui, talvez, treinarmos a nossa mente. Não estou a dizer que é errado nós pensarmos no que virá depois. Claro que não. Mas se isto nos está a trazer sofrimento, remetermos mais para o aqui e para o agora, para aquilo que está efetivamente a acontecer, sem estarmos às vezes em grandes viagens mentais. Em relação ao amanhã, em relação a possibilidades às vezes catastróficas que nunca se chegam a manifestar, ok? Então, trazermos a nossa mente mais para o aqui e para o agora, encontrarmos estes espaços de silêncio, de recolhimento, para estarmos cada vez mais em contato efetivamente com aquilo que aquela determinada situação difícil, pegando aqui no exemplo da Manuela, nos está a ativar internamente e encontrar o nosso lugar de poder nisto. Ok, será que há alguma coisa que eu preciso de fazer? Alguma coisa que eu preciso de melhorar em mim? Alguma coisa no concreto que eu preciso ou que possa fazer para melhorar ou para resolver esta situação? Então, a partir do momento em que estamos mais silenciosos, mais tranquilos, mais confiantes, mais neste fluxo na vida, com menos resistências, mais desapegados dos resultados, é incrível, porque é quando mais nos surgem as ideias daquilo que efetivamente podemos fazer. É também quando a nossa intuição se abre, quando o nosso coração fica mais desperto e nós sabemos efetivamente o que é o melhor para fazermos naquela situação em concreto. Para agirmos e não para estarmos aqui neste estado de preocupação, a ocuparmos-nos antes do tempo, antes de ser necessário, mas realmente para agirmos quando tiver que ser, quando for oportuno, em função daquilo que efetivamente for melhor para nós. Manuela, espero ter ido ao encontro daquilo que necessitavas quando colocaste esta questão. Se não tiver ido ou se estiveres aí ainda com alguma dúvida ou algum esclarecimento que necessitasses, sente-te à vontade para entrar em contato comigo por qualquer via, ok? Por e-mail, deixando o comentário no vídeo. E espero que, para além da Manuela, que este vídeo possa ter sido útil para muitas pessoas e que possa, acima de tudo, ajudar a despertar aquilo que é esta sabedoria interna que todos guardamos dentro. Mais uma vez, se não o tiveres feito ainda, subscreve o canal e deixa o teu gosto e o teu comentário positivo, porque eu agradeço-te imenso por essa tua contribuição para o crescimento também deste meu trabalho. Um bem-ajas, muito obrigada e até ao próximo vídeo.